Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Hoje é terça-feira, hoje é dia 9 de setembro. 23ª semana do Tempo Comum. A você que nos acompanha pela rádio Paraty FM 87.9. Também aos que nos acompanham pelo canal do YouTube da nossa paróquia Santa Luzia. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia de hoje. Evangelho que é tirado de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e para serem curados de suas enfermidades. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, do Evangelho de hoje, nós podemos destacar duas realidades muito bonitas. A primeira delas, o evangelista São Lucas apresenta Jesus como um homem orante. Jesus reza a noite toda sobre a montanha. Montanha na Bíblia é o símbolo do lugar do encontro com Deus. E a oração é tema peculiar e muito valorizado, inclusive, pelo evangelista São Lucas. Ao longo de sua narrativa, o evangelista apresenta pessoas que também rezavam. Em especial, destaca Jesus ensinando o povo a rezar, ou ele mesmo rezando. Um segundo elemento, Jesus, depois de rezar, chama os discípulos e entre eles escolhe 12, chamando-os de apóstolos. Discípulo é quem segue e aprende do Mestre. Portanto, antes de ser apóstolo, é necessário ser discípulo. Aprender do Mestre, participar da sua intimidade. E só então, depois desta experiência de discipulado, vem o apostolado. Os apóstolos de Jesus foram e são aqueles que em todos os tempos deram e dão no mundo continuidade à missão salvífica de Cristo. Meus irmãos e irmãs, este mês da Bíblia, celebrando o ano jubilar da esperança, somos vocacionados ao discipulado. Somos chamados a imitar a Cristo. E também, por conseguinte, Deus nos chama também ao apostolado. Somos os apóstolos, peregrinos da esperança, deste tempo em que vivemos. Portanto, meus irmãos e irmãs,
há uma íntima ligação entre oração, ser discípulo e ser apóstolo de Jesus. Pela oração, nós nos tornamos discípulos e também apóstolos. Revivemos no dia de hoje a nossa vida de oração. Renovemos os nossos compromissos com Deus. Voltemos para o discipulado. Afinal de contas, o mundo precisa de apóstolos destemidos, corajosos, entusiasmados, apaixonados pelo Evangelho. Mas antes, é preciso participar na intimidade de Cristo, do seu discipulado. Revivemos a nossa fé e os nossos compromissos com Deus para sermos tudo isso aos moldes de Deus, seguindo sempre a sua vontade. Deus abençoe a sua terça-feira. Deus abençoe, querido irmão, o seu trabalho, a sua missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, Espírito Santo. Amém.